Amém? O texto que veio ao meu coração, abra comigo, no livro de 1 Reis, capítulo 17. Do versículo 1 ao versículo 5. 1 Reis, capítulo 17. Do versículo 1 ao versículo 20. Foi esse o texto que veio ao meu coração nesta tarde, que diz assim: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro. Diga comigo, bebe do ribeiro. Muito bem. E eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Aleluia. Versículo de 8 a 10. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é em Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Quantos podem dar glória a Deus? Livro de 1 Reis, capítulo 17, uma passagem bem conhecida, que trata da manifestação do ministério profético do profeta Elias. Elias, cujo nome significa o Senhor é Deus. Elias, da cidade de Tisbé. A cidade de Tisbé, ela pertencia ao território de Gileade, e era uma cidade que ficava aproximadamente ao leste do Jordão. E ele era conhecido como Elias o Tisbita, devido à cidade de Tisbé. Mas alguém chama ele também de Elias do Carmelo, Elias de Querite, Elias de Sarepta, porque tudo isso foram lugares onde Deus o levou e Deus operou maravilhas por meio do ministério profético de Elias. Interessante é que a gente vai ver que a primeira aparição de Elias no cenário bíblico é uma aparição de confronto. Deus não levanta Elias na primeira manifestação para ser uma manifestação de milagre, mas Deus levanta Elias na sua primeira aparição para uma mensagem de confronto. Ele anuncia a seca ao rei Acabe. Logo aqui você vai ver que ele confronta com Acabe, ele prediz a seca e faz um confronto com Acabe. Mas na verdade o que era que Elias anunciava? Ele anunciava naqueles dias o julgamento de Deus sobre Israel por causa da idolatria. Preste atenção. Sempre que a situação tomar um rumo contrário à vontade de Deus, Deus vai levantar alguém para confrontar a situação. Porque Deus não é Deus de mesmice. Porque Deus não é Deus de olhar e ver que seus filhos, seus servos, sua nação, seu povo está tomando o caminho contrário e ele ficar acomodado, adaptado. Por isso que a primeira aparição de Elias é uma aparição de confronto. Mas qual era a missão de Elias? Deus levanta Elias com a missão de levar Israel a reconhecer a apostasia, conduzir Israel à fidelidade a Deus. Elias é o que a gente chama de um restaurador, de um reformador, de alguém que foi levantado no cenário com o perfil de restaurar, reconduzir, aleluia, reformar a situação. Elias é levantado para restabelecer o concerto com o Senhor. Por que era necessário restabelecer o concerto? Ora, havia tido um casamento de alianças. Um rei de Israel havia casado com a rainha pagã.
Essa mulher leva o coração deste rei a se inclinar. E esta mulher, ela faz uma espécie de migração. Ela traz da sua antiga nação os deuses para serem adorados em Israel. O sistema de Baal estava entronizado em Israel naqueles dias. E como esse sistema estava? De maneira que Deus levanta alguém chamado Elias, cujo nome significa o Senhor é Deus. Era necessário levantar Elias naqueles dias. Por quê? Porque só alguém muito comprometido com o céu, ele poderia ter a ousadia de enfrentar a esfera de poder, a esfera de domínio, a esfera de paganismo que Jezabel conseguiu implementar na terra. Havia toda uma estrutura de Baal, altares de Baal, cultos de Baal, profetas de Baal, roupas e vestimentas dos profetas de Baal, holocaustos e sacrifícios de acordo com a vontade dos adoradores de Baal. Havia todo um mecanismo implantado na terra. Parecia que tudo estava perdido. Parecia que não tinha mais jeito. Parecia que a situação era irreversível. Parecia até que Baal ia deitar e rolar em Israel. E aí, aleluia, Deus levanta alguém, aleluia. Porque falar de Elias é falar de alguém que já trazia na essência do seu nome: o Senhor é Deus. E quando você sabe que o Senhor é Deus, você não aceita o inferno lhe calar. Eu vou repetir para você entender o que Deus está falando conosco. Quando você sabe que o Senhor é Deus, você não permite o inferno lhe calar. Aleluia. Baal entronizado, o culto entronizado, o paganismo entronizado, os profetas entronizados, Jezabel mandando, desmandando, calando, perseguindo. Aí Deus levanta alguém. Oh, aleluia. Glória a Deus. Alguém que aparentemente não tinha força, mas o Senhor é Deus. Alguém que aparentemente não teria voz, mas o Senhor é Deus. Alguém que aparentemente não teria destaque, mas o Senhor é Deus. Alguém que aparentemente não conseguiria se sobrepor a toda aquela esfera montada, alicerçada, ajudada pelo inferno, mas o Senhor é Deus. Nesta tarde é tarde de declarar que onde estiver, aleluia, entronizado uma esfera do inferno para impedir a glória de Deus na sua casa, na sua família, na sua congregação, na sua vizinhança, vai ser você o Elias deste cenário para se levantar e declarar: o Senhor é Deus e Ele vai reinar no território. O ministério profético de Elias foi marcado por profecias, milagres e sinais. A trajetória de Elias é uma trajetória de alguém que se levantava aonde outro jamais se levantaria. E deixa eu abrir aqui um parêntese. Quando eu olho para essa turma que quer ser chamada de profeta do Senhor, mas profetiza bênção para quem é rico e peia para quem é pobre. Quando eu olho para essa turma que quer ser chamado de profeta do Senhor, mas fica dando um de São Francisco, santo casamenteiro, com profecia de casamento, eu fico olhando assim, eu fico imaginando, que vergonha para homens como Elias e Eliseu, se fosse vivo para ver uma arrumação dessa hoje. A profecia ela veio para consolar, edificar e exortar. Este é o objetivo da profecia. Deus fala, irmã Aparecida, fala.
Aleluia. Deus usa, irmã Aparecida, usa. Aleluia. Mas tem muita gente que é profeta da conveniência. Se a coisa for jorrar para o lado dele, aí a profecia é boa, é macia, sai direitinha. Agora, profeta como esse aqui, ó, está em falta, viu? É alguém que enfrentava o poder da época. É alguém que enfrentava o reinado da época. Era alguém que tinha tudo para ganhar, humanamente falando, se ficasse do lado de Jezabel e da sua patota. Mas é alguém que diz assim: o Senhor é Deus e eu não sou profeta da patota de Jezabel. Aí que a sérvia. Bicho! Ser profeta da patota de Jezabel é fácil, meu filho. Eu quero ver você ter marra no céu, marra em Deus, e você nadar contra a correnteza, enfrentar o tubarão e dizer: o Senhor é Deus. Pode juntar os seus profetas, mas eu vou continuar dizendo que o Senhor é Deus. Oh, aleluia. Nós vamos ver neste capítulo 17 que ele profetiza uma grande seca. Versículo 1 diz: então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, diz a Acabe, diga comigo, ele disse foi ao rei. Ele não disse, não foi a soldado, não foi a capitão, não foi a ninguém da ralé, não. Ele disse foi ao rei. Você está sentindo aí o que eu estou sentindo aqui? Oh, aleluia. Disse a Acabe: vive o Senhor, perante cuja face estou. Ele sabia, ele tinha consciência que ele estava diante da face do Senhor, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Imagine aí. Para alguns isso aí se chama atrevimento. Para mim se chama ousadia. Eu vou repetir. Para alguns isso é atrevimento. Dizer ao rei. Para mim isso é ousadia. Aí, na epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18, diz assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. Aleluia. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Imagine aí a ousadia desse homem. Chegar para o rei e dizer: olha, escuta aqui, a partir de agora só chove quando eu disser. Ei, precisa você estar cheio de Deus para um negócio desse, não? Eu não estou falando de uma coisa que é na esfera humana que você pode ir fazer. Meu filho, eu estou falando que alguém na terra chega diante de um rei pagão e diz: ó, a partir de agora, daqui, da lá de cima, só cai um pingo d'água se eu disser. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A partir de agora só chove se eu disser. Isso é ousadia. Imagine aí a intrepidez deste profeta em afirmar: nestes anos nem orvalho nem chuva haverá. Nós estamos diante de um episódio envolvendo um profeta ousado, um profeta destemido. E o que mais, irmã Aparecida? Por que foi que ele venceu? Porque o profeta era ousado, o profeta era destemido. E o rei? O rei era manipulado, o rei era idólatra, o rei era corrompido. E aonde houver corrupção, Deus levanta gente com coragem para dizer: o negócio aqui está errado. Aleluia.
Vamos dar um passeio rápido em algumas das experiências de Elias. Aleluia. Segunda experiência que eu vejo, ele vai para Sarepta. Aumenta o azeite e a farinha da viúva. Aleluia. A história é bem conhecida quando ele fala para aquela viúva e diz: faz primeiro para mim um bolo, para que eu coma, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não acabará e o azeite da botija não faltará. Deus havia deixado o profeta por um tempo no ribeiro de Querite, e agora manda ele ir para Sarepta. E o que eu acho interessante, aleluia, é que Deus, ele tem umas maneiras lindas de trabalhar, aleluia. Manda o profeta com fome para ser alimentado por uma viúva que não tinha quase nada. Aleluia. Mas o que é isso, irmã Aparecida? Porque quem aprende a dependência não questiona os meios. Quem aprende a depender de Deus sabe que couve é providência. Quem aprende a depender de Deus sabe que ribeiro é providência. Quem aprende a depender de Deus sabe que Sarepta é uma porta. Quem aprende a depender de Deus não questiona os meios. Sabe que Ele vai mandar de uma maneira ou de outra. Deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Certa vez, ele emocionou uma irmã conversando. Ela disse que estava numa situação financeira muito difícil. E ela tinha ido para uma festinha de ciclo de oração num povoadozinho chamado Quixaba, lá em Mossoró. E ela disse que numa situação tão difícil, vinha dizendo para o marido dentro do carro: meu filho, eu estou preocupada, porque tudo que a gente tem hoje em casa é o pó do café e simplesmente o açúcar. E não tem nem sequer um pãozinho quente. E eu estou almejando comer um pãozinho quente bem torradinho. E o marido dirigindo o carro disse: eu estou orando para Deus fazer com que o combustível dê pelo menos para a gente chegar em casa. E ela disse: meu filho, eu queria um pãozinho quente com café. E ele disse: esqueça o pãozinho quente, e quando chegar em casa a gente vai tomar o café. E ela disse que ele naquela BR, quando de repente lá vem aquela ventaniazinha que dá na beira assim da estrada, não sabe? Aquela ventania que vem no meio fio da estrada. E ela disse que aquele pezinho de vento lá vem, e o carro na pista, e aquele pé de vento lá vem. Quando de repente aquele vento vem e dá para cima do para-brisa do carro e pá, cola uma nota de R$50. Quem aprende a depender, sabe que Ele manda, independente dos meios. Aguarde o sopro de Deus para as providências. Aguarda o sopro de Deus para as provisões. Ela grita para o marido e diz: pare o carro. E ele não tinha visto, a notinha colou mesmo do lado dela. Claro, era ela que estava pedindo, né, irmã? Para o carro. Quando ele parou, ela disse: irmã Aparecida, estava tão colada que parecia que alguém tinha colado. Quando parou, ela disse que morrendo de medo de perder a nota. Chegou lá, quase não tira do para-brisa, a nota bem coladinha. Esse é o Deus que a igreja serve. O Deus da dependência e da provisão. Quem aprendeu a dependência não duvida das providências. Deixa eu abrir aqui outro parênteses, que é quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém. O ano era aproximadamente aí, acho que 2005, 2007, não lembro. Eu tinha CD de ministração. E Joatan sempre foi, meu esposo sempre foi um impulsionador. Ele sempre foi aquele que: minha filha, faça isso, faça. Não, meu filho, ele não. Confundi, ele chegou lá em casa, eu estava fazendo a janta. E ele chegou, entrou e disse assim: minha filha, eu estava dizendo lá na loja. Ele tinha um comérciozinho de peça de moto. Ele disse: estava dizendo lá na loja, é porque ela não quer, ela tem uma resistência para essas coisas. Mas, lá na loja, só hoje, foi 3 pessoas
3 pessoas procurar DVD. Nesse tempo DVD estava começando, era o auge. E eu ainda atrasada com os CDzinhos. Eles foi 3 pessoas procurar DVD. Só hoje lá na loja, eu dizendo, irmão, ela não quer gravar essas coisas não. E quando ele chegou, eu no fogão do jeito que eu estava, eu estou dentro do contexto de providência e provisão. Do jeito que eu estava no fogão, eu virei para ele assim, eu bem gorda, 123 quilos. Olhei para ele assim e disse, mas menino, o povo agora não quer mais só ouvir a voz não, quer ver a gorda. Vou não, viu? Vou gravar DVD não, meu filho, deixa esse povo sem DVD. Aí eu olhei para ele e disse, você tá achando que é barato, amor? Gravar DVD é caro, é filmagem, e é todo um preparo, e tem estúdio, e tem capa, é tudo mais caro. Amor, eu poderia gravar um DVD se eu visse Deus trabalhando por mim na terra. Era 7 horas da noite. Oh, aleluia. 10h20 a gente já estava na cama deitado, a gente já tinha orado, já tinha tomado banho. Aí estava na cama deitado, conversando ali para dormir quando o telefone toca. Quando o telefone tocou, um irmão que disse assim, olha, a senhora não me conhece. Eu vi a senhora pregando aqui em Neópolis, aqui em Natal. A senhora não me conhece, mas eu arranjei o telefone da senhora. Eu quero dizer para a senhora que, logo de cara, ele falou dizendo, eu quero dizer para a senhora que eu não sou de dar nada a ninguém. Mas Deus, eu tenho uma produtora e Deus mandou. Eu estou sabendo que a senhora está vindo para Candelária agora, próximo mês. E Deus mandou eu lhe dar o seu primeiro DVD. A senhora só vai ter que orar, jejuar e pedir a palavra. Eu vou estar lá com 2 câmeras. Eu vou estar lá. A senhora vai para o estúdio, vai fazer as fotos. Eu vou fazer a mixagem. Eu vou entregar o produto pronto na sua mão. A senhora não vai gastar uma prata. Eu quero dizer à senhora que eu só estou dando porque Deus mandou. Esse é o Deus da provisão e da providência. Esse é o Deus que trabalha por aquele que nele espera.